Creio que você já deve ter ouvido a história, por exemplo, do conde Zinzendorf. Aos 6 anos de idade, ele era um nobre, morava em um castelo. Aos 6 anos, ele escrevia uns bilhetinhos, abria a janela do seu quarto, jogava pela janela suas cartinhas e ele orava assim: ó Deus, envia os teus anjos para buscar as minhas cartas de amor para ti. Que maravilha, né? 6 anos de idade. E você sabe o que o Senhor fez com esse homem, sabe? Ele foi a chave do movimento Morável, que enviou missionários para o mundo todo. Durante os anos em que os moravos enviaram missionários, eles enviaram mais missionários para a face da terra do que a igreja toda tinha enviado em 200 anos de história. Meus amados irmãos, quando o Senhor nos confia filhos, nós somos fiduciários. Nós somos administradores de um grande encargo, para que haja continuidade. Ele está falando em filho, mas vale para o casamento, vale para os negócios, vale para a roupa que a gente tem, para o corpo que a gente tem. Está tudo sendo emprestado para nós nos ligarmos a Cristo e termos Cristo como uma referência para nos transformarmos dia após dia, situação após situação, no passo a passo da vida, a imagem e semelhança dele. E isso só é conquistado com treinamento na vida espiritual, um relacionamento com o Espírito Santo. E essa é a função da academia. Eu custo a conhecer pessoas que entendem esse projeto. Eu chego a implorar por pessoas próximas e elas não entendem o que nós falamos aqui. Mesmo tendo mais de uma dezena de preletores, principalmente o Borned, que é um que eu já acompanho há uns 20 anos, o Luiz Fontes, que amanhã a live é com ele no sentido de gravação, né? Ele está em algum outro lugar aí. Senhores, acordem para a vida espiritual. Muito, Senhor. Há algo mais triste para um pai do que um filho que não prossegue com o Senhor, ou não conheceu o Senhor, ou não ama o Senhor, ou se distraiu com tantos alvos, interesses, ambições e luzes piscantes. Eu choro por isso. Tenho 2 filhos e eles não nasceram para Deus. Não é triste? As pessoas ficam preocupadas com a morte de alguém. E eu fico muito mais preocupado com a falta de nascimento de alguém para a vida espiritual. Que é lógico, a morte física é de alguma coisa que poderia durar 100 anos, 200 anos. Mas a morte espiritual é passar o resto da a alma vai passar a eternidade no inferno. Como eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu tenho a habitação do Espírito Santo, eu tenho que falar com veemência para ver que se acorda quem me está me escutando. E por isso que eu choro. Coloridas dessa vida que perdeu o sentido do que significa ser um cristão. Será que a coisa mais dolorosa para o coração de um pai ou de uma mãe que ama o Senhor? Há? Não. Não há. Porque filhos não são nossos. Filhos nós recebemos do Senhor, porque eles são herança para o Senhor. Quando você lê aquele versículo, você tende a pensar assim: herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre é o seu galardão. Pense sobre o que você está lendo. Porque parece que a maioria interpreta esse verso assim: eu recebi filhos porque o Senhor me deu uma herança. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Não tem nada a ver com isso. É o contrário. O versículo está dizendo que o Senhor nos deu filhos porque Ele nos confiou uma herança que é a Ele, que é para Ele e não para nós. A herança do Senhor são os filhos
E o fruto do ventre são seu galardão. Senhores, quando a gente nasce de novo, a gente é atraído 24 horas para Cristo, para falar com o Espírito Santo, para conhecer a Bíblia. E hoje é tão fácil com o canal YouTube. Tá lá o nosso canal YouTube. Quando eu pus o título Engenheiro Mauro Lozano, muita gente falou: você está misturando coisas de Deus com dinheiro? Porque religioso é assim. Religioso acha que a pessoa lá na igreja, que tem uma denominação, ela é uma pessoa, quando sai dela, ela é outra pessoa, quando ela vai no trabalho, ela é outra pessoa, quando ela vai para a família, é outra pessoa. Não é. Isso é de uma ignorância espiritual atroz. Agora, quando eu falo ignorância, é para aqueles que nasceram de novo e que têm maturidade espiritual. Por isso que eu estou há 2 anos deixando público. Eu tenho que testemunhar. Mas se você me visse há 4 anos atrás, eu não tinha a certeza que eu tenho agora. Eu não tenho as revelações que eu tenho agora. Então, eu espero que através desse projeto, pessoas se atraiam. Não é por causa da minha pessoa, é por causa de Cristo, é o Espírito Santo. E aí nós vamos treinar a vida espiritual. Fazendo o tema que Deus me deu na vida, ser engenheiro civil geotécnico. Então, a minha capacitação, meu currículo como geotécnico, é graças ao Espírito Santo. Eu vejo coisas que pessoas mais velhas do que eu na área não veem. Mas não é por causa minha, é por causa do Espírito Santo. Então, qual é o propósito de termos filhos, mais uma vez? A continuidade da tocha, do testemunho de amor pelo nosso Senhor. Então, transmite a homens fiéis e idôneos. Acho que já contei isso para os irmãos outras vezes, mas entendo que não devo dar o passo seguinte aqui sem te contar de novo. Sabe, irmão, durante aquele tempo do movimento moral, uma história entre tantas, aquele lindo tempo histórico. Estamos no começo do século XVII. Zinzendorf nasceu em 1700 e partiu para o Senhor em 1760. Então viveu 60 anos de idade. E enviaram missionários para o mundo todo. Jovens, em boa parte. Então, de uma mesma família, foi um jovem, manifestou sua carga definida de pregar o evangelho em um determinado lugar. E foi. E nunca mais voltou. Ali ele pregou o evangelho e dali ele partiu para o Senhor. Então essa mãe confiou, entregou seu segundo filho, que demonstrou a mesma carga. Presta atenção nessa história, mas abre seu coração para ouvir. E desliga seu cérebro. Ouça com o coração. Não é o seu intelecto, não é a sua cultura, não é seu status social que vai fazer você ouvir e observar a vida espiritual nessa mulher. Ouça. Que deveria pregar em outro lugar. E foi seu segundo filho, e foi fiel ao seu serviço. Foi um filho, missão, morreu, agora está no segundo filho. Isso. E também partiu dali e nunca mais voltou para sua casa. 2 filhos. Então essa mãe enviou o terceiro filho, o último, 3 com o filhos. mesmo encargo, foi pregar o evangelho em outra região, ali realizou seu trabalho e dali partiu para o Senhor. E também não voltou para casa. Presta atenção, são 3 filhos que foram fazer missão. O que é missão? É essa que nós estamos fazendo aqui. Missão aqui, do ponto de vista de ir para o outro lugar, é fisicamente bem mais difícil. Aqui nós temos uma estrutura que a gente vem
edificando segundo a orientação do próprio Espírito Santo. E a missão qual que é? Academia Dynamis Engenharia Geotécnica. Fazer isso que está gravado já há 2 anos, estamos indo para o 3º ano. E as pessoas mais próximas que nós mais amamos no plano horizontal são as que mais agridem, inclusive. Não veem. Não acreditam. Mas por quê? Porque o inimigo atinge a mente dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas próximas, não estou falando de pessoas distantes. Não estou falando de alguém que está passando na rua, que não acredita. As pessoas que nos conhecem. E essa senhora, ela mandou 3 filhos, os 3 foram e morreram. Veja a reação dela dias depois. Quando esse terceiro filho partiu, essa irmã foi encontrada um tanto desconsolada. E o irmão foi